Agora, eu faço uma pergunta para você, o professor Sérgio também pode comentar depois, se quiser. Algumas questões do Enem trazem textos ali para que esse aluno leia antes de responder de fato a questão. Qual que é o peso dessa interpretação das questões para auxiliar esse estudante, este aluno, a responder? Aí nós estamos falando já agora de estratégias no momento de prova. E uma das estratégias primeiro, ler o enunciado que vai pedir. O texto, ele pode ser algo distrator. Então, a partir do que ele lê o que a questão está pedindo, ele vai lá no texto e ele pode colher informações que vão ser úteis para a resposta dele, né? Assim como eu falo muito em sala de aula, imagens. Imagens, elas são importantíssimas de observar detalhes, porque ela traz informações relevantes que pode ajudar já naquela resolução da questão. A respeito dessa questão dos textos, nós temos um trabalho que nós fazemos com os alunos que é fundamental, que é o seguinte: quando o aluno está fazendo aquela prova ali, ele já está cansado e tal, ele tem uma tendência a olhar o título daquele texto ali assim, e às vezes é uma matéria que ele já estudou muito, mais ou menos assim, eu sei tudo sobre isso. Citando um exemplo nosso da geografia, tem um título, globalização. E se o aluno pensar que já sabe tudo sobre aquilo, ele vai direto ali nas alternativas para ver o que é certo sobre globalização. A alternativa A vai ser aquela definição mais simples de globalização. O aluno marca aquilo ali e passa para frente. Por quê? Porque ele está com pressa, ele está cansado, ele quer ir embora e tal. Só que tem uma coisa, eu sempre alerto os alunos, aquele texto sobre globalização que está ali pode ser de um autor completamente dissidente. É um autor que não confia em nada que se fala sobre globalização, ele tem uma ideia totalmente diferente. Então aquele texto ali, ele é obrigado a ler o texto, porque no finalzinho lá está escrito, de acordo com o texto, e aí pronto, o que você sabe sobre globalização não está em julgamento. Muito mais era uma questão sobre interpretação de texto do que geografia propriamente dita. Então tem que ler todos os textos com cuidado com no meio do texto aquela palavra não, porque às vezes lá no final pode não estar escrito exceto, mas lá no meio do texto está escrito não é tal coisa, né? Então aquele não ali no meio, ele está negando alguma coisa, e isso é fundamental, certo? Para o aluno entender lá aquela questão. E nas alternativas de resposta, eu sempre destaco com os alunos, quando tem uma das alternativas, né, ela não deixa nenhum tipo de exceção, geralmente essa alternativa está errada. Tipo assim, todos os brasileiros gostam de tal coisa, né? Todos os países do mundo fazem alguma coisa assim. Então, se não tem nenhum tipo de possibilidade, nenhum tipo de exceção sobre aquela informação, geralmente essa informação está errada. Então, prestar muita atenção na interpretação do texto. Tem que ler todos e não ficar, principalmente, com pressa de ir embora. Alguns alunos estão cansados, vendo os outros alunos saindo, né, ele tem uma tendência, né, a querer sair também, porque aquela prova é algo que te incomoda. E aí o que acontece? Você quer se livrar daquele incomodo, você quer sair dali. Só que tem uma coisa, lembre-se que o aluno tem que se lembrar, no caso, que ele estudou a vida inteira para fazer essa prova. Não existe nada mais naquele domingo do que aquela prova, certo? Ele fica até o final, ele olha, revê as questões, ele faz uma redação com cuidado, tá? Aquelas pessoas que saíram 2 horas antes, geralmente são as piores provas, os piores resultados. Quem está indo embora, o aluno deve pensar o seguinte, ó, menos concorrência. A concorrência agradece. Faça sua prova concentrada, não fique pensando se os outros estão acertando ou não, saindo mais cedo ou não, não. Concentre-se totalmente naquela questão, não ficar pensando também quantas questões que faltam. Aquela questão que ele está resolvendo naquele momento é fundamental, certo? A diferença de uma questão a mais ou a menos que você acerta coloca você numa classificação muito adiante dos outros, porque você tem um nível de empates muito grande, porque são 190 questões para milhões de candidatos. Então, qualquer questão a mais vai ajudar, certo? Então, não pode ficar imaginando se você está cansado ou não, ou que as pessoas estão indo embora. Tem que usar o tempo todo, certo? E concentrar em cada um dos textos.